Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e estamos aqui hoje para gravar mais um FAATcast. E no programa de hoje vocês vão ver que o nosso formato é um pouco diferente do que vocês habitualmente estão acostumados a assistir. Por quê? Nós trouxemos aqui um assunto muito interessante que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Como que nós vivemos hoje com a internet? Como que nós vivemos hoje com as mídias sociais? Até que ponto ela nos ajuda? Até que ponto ela atrapalha a nossa vida? E para conversarmos, para termos um bate-papo bem descontraído sobre isso, eu tenho a honra e o prazer de ter dois convidados aqui hoje super especiais. A professora Flávia. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar sobre um tema tão importante, tão atual, né? Nesse FAATcast especial aí. Espero que vocês aproveitem bastante, que eu possa contribuir, né? Obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz. E o professor Rafael também. Olá, boa tarde a todas, a todos. Queria saudar aqui a equipe, né, em nome do Rafa. E o sentimento é o mesmo, imensamente feliz, honrado, sobretudo pela iniciativa do Colégio FAAT, né, na figura do FAATcast, né, sempre buscando inovação, trazer também uma forma aí de entretenimento com qualidade. Então hoje vai ser uma temática bastante prazerosa para a gente trocar aqui um pouco de figurinha. Ah, que legal. E assim, eu gostaria já de jogar uma polêmica aqui nessa mesa, já trabalhar assim com uma pergunta já para começar a ver qual é a percepção de vocês e a ideia de vocês. Hoje a gente sabe que com a internet tudo ficou mais fácil, né? A gente consegue ter um conhecimento mais rápido, conseguimos hoje saber exatamente o que está acontecendo em algum outro estado, algum outro país nesse momento. Mas e aí? Será que com tudo isso nós hoje vivemos na era da informação ou da desinformação? Porque ao mesmo tempo que tudo está mais rápido, tudo está mais fácil, o quanto a gente consegue se aprofundar nesses assuntos? O quanto que a gente é exigido no nosso dia a dia de saber tudo o que está acontecendo? E o quanto desse tudo a gente consegue realmente saber? Eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso. Na verdade, é um excesso de informação desinformada, muitas vezes, né? As pessoas se concentram nos títulos das notícias, que querem chamar atenção, que querem ser polêmicas, e não se aprofundam nos temas, né? Então, o senso crítico, ele fica um pouco de lado, e essa questão mais selecionada para ter mídia, para ter, né, assim, curtidas, muitas vezes que a gente vai falar muito disso, que tenham leitores, ele fica meio superficial. Então, é o que a gente trabalha muito hoje na escola, inclusive, né? O desenvolvimento mais aprofundado de temas, de leitores renomados, de sites, né? Quando a gente está falando de questões online confiáveis, de pessoas que estudaram para falar, né? Então, ter uma base, assim. Então, essa informação, ela precisa ser mais filtrada muitas vezes, né? Eu complementando também aí o que a Flávia acabou de trazer, eu gostaria de lembrar, né, também o contexto, né, em que surgiu a questão da internet, né? Quando a gente trabalha na lógica da informação, a gente precisa pensar, voltar alguns anos para trás para pensar no contexto de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E esse mapeamento da internet que era justamente, né, que os aparatos militares, né, a guerra ela se desloca, né, de um poderio bélico e ela começa a ser gerida de uma outra maneira, né, num contexto da valorização da informação. Acho que essa é a primeira seara de como surge esse processo de informação. Obviamente que no decorrer do tempo a internet começa a ser algo mais acessível, mais rápido, as pessoas, a cada ano que passa, mais e mais pessoas têm acesso ao conteúdo da internet, e aí entra uma grande problemática, né? Como eu acesso com a informação primeiro correta, saindo da lógica da desinformação e com mínimo de profundidade, né? E esse mínimo de profundidade, ele requer, né, que a gente passe, né, por um campo também
sensorial, né? Eu gosto de citar muito um autor, né? Que é o Milton Santos, que fala, né? A título de experiência, a necessidade, né? Da gente sentir, da gente olhar, da gente ouvir, da gente saborear, da gente ser tocado. Então, e a pergunta que fica, né? A informação na internet nos proporciona isso? E eu acredito que tem essa diferença também basilar entre informação e a comunicação de fato. Entretanto, o fato de ter esse acesso, de ter essa facilidade também faz com que as pessoas perdem mesmo o prumo, né? Aí a gente lembra aqui, né? A gente vive o Bauman fala, né? Dessa questão do amor em tempos líquidos, né? Então, as pessoas já não interagem tanto, então tá mais, eu não sou mais amigo de uma pessoa. Então eu vou lá e cancelo no Instagram, eu tiro do Facebook, e aí às vezes conversando também, sobretudo com essa camada mais jovem, né? Eu falo, nossa, mas pra mim, falar em um término, num rompimento, é uma dor profunda. Então eu acho que a internet tem essa seara, mas acho que o ponto principal é daquilo que eu me informo. Eu acho que se a gente conseguir equilibrar, saber aquilo que a gente está acessando, a gente consegue, né? Dosar aí um pouco a rota, né? Legal. Legal. E a gente percebe hoje, a gente sabe hoje que o Brasil é um dos países que mais número de acessos tem à internet, mais tempo as pessoas ficam na internet. Hoje é uma média de 219 minutos que o brasileiro fica na internet. É algo absurdo, né? E a gente sabe que na internet hoje a gente tem a famosa bolha digital, onde os nossos algoritmos, né, das grandes big techs, entregam para as pessoas unicamente, exclusivamente o que elas querem. Se eu assisto um vídeo e vejo uma pessoa cair de uma escada, eu assisto aquele vídeo 2, 3 vezes, compartilho para mais 2 ou 3 amigos, a internet vai entender, o Rafael gosta desse tipo de vídeo, eu vou oferecer para ele somente isso. Só que isso, de uma certa forma, não é ruim, porque eu fico sem uma percepção do que está acontecendo no resto do país, no resto do mundo. A internet acaba me entregando só o que eu gosto. O que eu não gosto, ela não me entrega. Por quê? Se ela me entregar o que eu não gosto, a chance, a probabilidade de eu sair dela é muito maior. E aí as grandes big techs não vão rentabilizar com isso, né? Eles perdem em função disso. E o que vocês acham dessa bolha digital que muitas pessoas hoje vivem? Essa bolha digital que nós estamos inseridos hoje? É um dos grandes interesses aí, né, das grandes indústrias, essa captação até de dados, esse interesse, essa permanência dos usuários, né? Porque isso, o que gera engajamento, que deixa a gente, né, por mais tempo nessas redes sociais, é o que gera dinheiro, basicamente, né? Então, a gente traz muitas discussões, inclusive com os nossos alunos na escola, sobre essa questão de nós sermos os produtos das redes sociais, né? Então, às vezes a gente lança alguns questionamentos para eles, traz alguns documentários, aquele dilema das redes, até que a gente comentou em uma das palestras que a gente fez para os pais no colégio, sobre isso, né? Sobre a importância da gente entender realmente como funciona esse engajamento, essa permanência nas redes, né? Então, a gente tem dados alarmantes hoje da permanência desses adolescentes, dessas crianças nessas redes sociais, né? E tudo isso é uma maneira de controle, é uma maneira, né, até de venda de produto. Então, esses dados, muitas vezes, que são coletados através de curtidas, desses conteúdos que a gente gosta, que a gente permanece mais tempo, né? Tudo isso é contabilizado por um motivo, né? Então, eu entendo o perfil daquela pessoa que está acessando para direcionar certos produtos para ela. E isso é muito perigoso, né? Olhando, né, num olhar assim um pouquinho mais crítico, que a gente entra nas questões de direcionamento de informação que você falou mais polarizado, né? Então eu só vou ter acesso àquilo que eu gosto, que eu acredito, e não a olhares diferentes que podem me fazer pensar fora da caixa. Sim. Né? Então, trazer outros tipos de pensamento, outros tipos de críticas.
E entra questões ainda mais delicadas quando a gente fala de conteúdos mais delicados, né? Então, dependendo de uma pesquisa que eu fiz, tive um interesse, começa a ser direcionado certo conteúdo para mim. E esse conteúdo ele pode ser apenas de um viés, né? Então, eu pesquisei, por exemplo, sobre armas, né? E aí, tive um interesse, então apareceu uma notícia, só que isso gera outros tipos de engajamentos mais polêmicos, com teorias da conspiração, por exemplo, né? E aí já entram questões de massas, que geram um poder muito maior. E quando eu vejo, eu estou inserido naquilo, sem ter outras visões mais críticas, e que podem trazer um prejuízo. Aí a gente entra, né, na área emocional, que afeta o pessoal, na área comportamental, que afeta o social, né? Então a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo para como é que eu posso dizer, modificar até mesmo o meu uso daquela questão da internet, das redes sociais, né, para direcionar o conteúdo que eu estou expondo naquele meio e o que aquilo me afeta também, né? Certo. Muito legal. Não, e acredito que nós chegamos numa etapa, e isso é próprio das relações, né, que envolve, né, não só as relações individuais, as relações de trabalho, as relações que fazem com que as pessoas interajam entre si e tenham um convívio que presume ser saudável dentro de sociedade. A gente parece que está entrando numa outra etapa. E essa etapa é como as grandes corporações, né, desse sistema que fazem essa grande gestão, no sentido, fala assim, não, agora chegou a hora de eu dizer aquilo que você quer. E aí eu gosto de sempre retornar na questão da origem, do ponto de vista da internet, que é esse mapeamento, que é esse diagnóstico, que né, ele teve um intuito, obviamente, mas ele acaba sendo absorvido de uma maneira que faz com que a gente fala para onde nós estamos indo. E tem um ponto importante também, né, que gostei muito da fala da Flávia, que é à medida que eu tô numa bolha, essa bolha ela não é só os produtos de trekking, de esporte, do meu time de futebol. Eu começo a pesquisar um tipo de informação e começa a chover uma série que pode ser informação ou desinformação. E à medida que o volume, as coisas elas vão se avolumando, é óbvio que o reflexo na sociedade, a gente tende a ter um acirramento brutal. E eu acredito que a gente está num ponto agora de voltar algumas casas para trás para poder fazer uma reflexão de identificar, olha, isso existe, essa bolha, ela acontece, eu identifico esses campos de desinformação e tento trazer um pouco pro dia a dia, no bate-papo, no café, naquela prosa da tarde. Porque mesmo nessas prosas da tarde, aqueles espaços que as pessoas utilizavam como espaços de convivência, com a utilização do celular, isso tende tá acabando. Não é que tá acabando, mas as pessoas estão usando mais o celular do que propriamente olhando no olho, do que trocando. Eu vou contar um parênteses, né? Eu tive uma experiência uns 2 anos atrás. Sabe que jantar de Dia dos Namorados é sempre aquela lotação, né? Antes da pandemia, então foram 3, 4 anos, todos os restaurantes cheios e tal. E aí, de repente, eu vim dar aula à noite, então não daria para estar com a minha companheira. E aí eu falei, não, vou sair e vou
vou ter um lugar específico em Mariporã, deixa eu passar lá, vou tomar meu chopp e vou para casa. A hora que eu chego no local, parecia algo, uma outra dimensão. Por quê? O espaço ele é pequeno e seria um espaço ideal para que as pessoas estivessem conversando, mas eu digo para você que 95% das mesas estavam o casal com o celular, assim, ó. Então a gente está perdendo também alguns bons hábitos, vai se deixando de lado, que fragiliza ainda mais essa noção, esse senso de profundidade, né? E aí, obviamente, esse reflexo comportamental e depois no social, ele é notório. Então, assim, do ponto de vista reflexivo, é importante a gente resgatar alguns hábitos, inclusive de o olho no olho, o toque, a conversa, para que a gente possa, minimamente, a gente não vai conseguir mudar um problema estrutural, mas como a gente começa a equalizar esses tipos de acesso. Sobretudo quando o acesso ele vai formando as pessoas. Isso, para mim, também é algo muito complexo, porque se eu me alimentar de informação, ou seja, desinformação, que não é saudável, então às vezes a gente vai, por exemplo, já aconteceu, e não só no colégio, mas no ensino superior, você citar um caráter científico, que tem todo um histórico, uma luta histórica, professor, eu vi, olha isso daqui. Aí você tem que contextualizar o aluno, mas de onde que é essa fonte? Quem falou? Como que falou? Olha só esse tipo de... Isso daqui tira um pouco a credibilidade, o formato da imagem, mas ele cola mais. Aí você tem que fazer uma abordagem para poder ampliar esse leque aí nosso de reflexão. Concordo. E ainda só um parênteses aqui. A internet, cada vez mais, ela tá tirando aquele convívio familiar, né? Quando você tá na sua casa mesmo, com seus parentes, seus filhos. Eu conheço pessoas que vão pedir pizza. O filho tá no quarto, ele tá na sala, a esposa tá no outro quarto. Eles conversam por WhatsApp. Qual sabor vocês querem? E aí ele vai lá e Grupo da faz família, né? grupo O da famoso família, grupo da família. entendeu? Então isso acaba tirando. E a gente falando um pouco assim, a gente tá falando um pouco de adulto, tudo. E quando isso vem para criança? Quando isso vem para o adolescente? Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui no YouTube, a gente vai ver que os vídeos mais acessados hoje do YouTube é o Mundo Bita e a Galinha Pintadinha, onde os pais geralmente deixam celular, tablet, computador para o filho de 2 a 4, 5 anos ficarem ali 2, 3 horas assistindo esses programas. Quanto que isso interfere no desenvolvimento cognitivo, social dessas crianças? E depois eles viram adolescentes. E aí isso não cria um hábito já ruim, que fica desde criança, aquele vício de 2, 3, 4 horas no celular? O quanto que isso é ruim para a criança e o quanto que isso interfere nessa criança quando ela vira adolescente? Na verdade, assim, né? Pegando um pouquinho do que o Rafa falou, é importante a gente trabalhar sempre, não com a demonização, assim, né, da internet, das redes sociais, porque ela é uma grande fonte de informação, mas sim trazer ela como uma ferramenta, né? Que tem, assim, o mínimo de bom senso para ser usada. Então, quando a gente pensa, né, que o Brasil é um dos maiores consumidores, assim, que fica o maior tempo conectado, a gente tem que entender que isso traz um prejuízo. Então, tudo que é demais traz um prejuízo, né? Até o que é bom. Então, eu costumo fazer um parênteses, assim, em várias atividades que a gente tem, que a gente faz com as crianças. Por exemplo, a criança gosta de jogar xadrez, né? E xadrez é uma atividade, nossa, né? Estimula o cérebro, pensamento, enfim, estratégia. Só que quando você pensa numa média que os adolescentes hoje utilizam a internet numa média de 7 horas por dia, você joga isso para qualquer outra atividade. Por exemplo, e se o seu filho jogasse xadrez 7 horas por dia, todos os dias? Como que seria isso? Seria no mínimo cansativo, né? Porque é uma hiperestimulação ali, tem que trazer o foco para aquilo e tudo mais. Então, quando você coloca isso, esse tempo de utilização
exacerbado, sem limites, obviamente, ele traz um prejuízo. Ainda mais nessa janela social, né, onde os adolescentes estão, nessa plasticidade cerebral, neural, que as crianças estão nessa primeira infância. Então, tudo isso, lógico, estão ainda vários estudos acontecendo, mas já é notável os impactos que a gente tem, tanto na questão de atenção, quanto nas questões de regulação emocional, impactos sobre o sono das crianças, né? Então, que aí já geram inúmeros impactos, porque tem esse tempo de descanso do cérebro, né? Que essa criança está sendo hiperestimulada. Nisso, a gente tem também impacto sobre a obesidade infantil, né? Então, esses adolescentes, eles deixam de fazer essas interações sociais no mundo real, de físicas e tudo mais, de outras atividades, para ficarem ali conectadas, né? Então tem um impacto físico também, né? Questão de tolerância, então a baixa tolerância na questão. TikTok, por exemplo, é um dos exemplos vivos que aí a gente vê que trabalha essa baixa tolerância, né? Questão dos vídeos rápidos que eles assistem, por exemplo. Então, assim, aquela rapidez, vídeos curtos, vídeos sem muito aprofundamento. Então, traz essa baixa tolerância. Eu tenho até uma história, assim, eu passo para os meus alunos, né, alguns documentários para a gente trabalhar, discutir e tudo. E em um desses comentários, eu lembro que eu fiquei meio impactada, assim, porque eles foram assistir comigo e eles falaram, professora, nossa, mas impacientes, assim, não tem como você colocar no vezes 2 a velocidade? Falei, gente, como que vocês conseguem assistir, né? E falando assim, fica até uma voz engraçada quando você acelera, né? Não, e eu assisto só assim em casa, né? Uma normalidade. Então, essa questão da atenção também é muito prejudicada, né? E com todos esses fatores, entra uma questão de agressividade também, irritabilidade, essa gestão, esse controle emocional. Então, a gente começa a perceber, assim, vários impactos. E isso que a gente está vendo ainda, né, a gente nem conseguiu mapear a longo tempo, né? Então, é o início de uma geração onde a gente tem que prestar bastante atenção nesses impactos e trabalhar essa ferramenta para entender qual o melhor uso sobre ela, como orientar o meu filho, como orientar os pais também que utilizam, né? Sim. Que são, aí eu falo que os pais são um modelo muito importante, né? Como eu estou utilizando e orientando meus filhos, né? Muito bom. E eu acredito que, por exemplo, a instituição família, né, desde que a história, né, vamos decorrer da construção histórica, ela tem um papel preponderante no sentido de algumas habitualidades. Eu gosto muito de história social e quando vou ler alguma coisa, seja da minha área, eu gosto de ficar atento na habitualidade daquela ocasião, daquele momento histórico, porque a habitualidade, o momento, diz muito, né, daquele reflexo daquilo que está ocorrendo na época. E pegando esse gancho, né, de que as pessoas, né, estão bastante aceleradas, é o tempo da rapidez, é o tempo da celeridade, a falta de resposta já me gera uma sensação de insegurança, uma sensação de que parece que o mundo vai acabar, né? E já tem pessoas, já tem adolescentes que a gente tem contato, que falta ar. Mas a pessoa não respondeu, a pessoa não conseguiu. Então, mas isso também é muito porque além da época que a gente está vivendo, os espaços, eles estão, como é que eu diria, mais invertido no sentido da troca. Porque, por exemplo, numa mesa, né? Se a gente for pegar uma mesa, o ritual do jantar, o ritual daquele café da tarde com a avó, o ritual do saborear aquele bolo de fubá, o ritual de tomar aquele cafezinho, né? Você aponta na sala da casa, você já sente o cheiro do café. Tudo isso, esse novo adolescente, né? Esse adolescente, ele não está
habituado. E aí é preciso também a gente entender qual é a posição dessa família atualmente, em localização histórica. E eu gosto de dizer o seguinte, às vezes eu conversava, né? Converso com a minha avó, conversava com meu avô. Eles tinham uma forma do brincar. Com os meus pais, esse brincar você já começa a perceber alguns elementos em termos de produtos mesmo, de brinquedo, produto de consumo. Na minha geração, eu tenho o acesso à rua, ao pipa, à bolinha de gude, mas eu já tinha amigos que são numa geração adepta, eu falo 100%, do videogame. No terceiro momento, você já tem um videogame, você tem posteriormente uma sensação de troca de informação. E por fim, essa geração agora, né, dos últimos anos para cá, basicamente, ela tá sem esses espaços de convívio. Então, eu gosto de trazer também, porque é importante também a gente enxergar o papel da família, o que eu faço agora. Porque se eu deixar o meu filho não conseguir equalizar tempo de acesso, pode ser que o seu filho esteja acessando alguma coisa que seja muito, mas muito, muito prejudicial. Vou abrir um parênteses. Quando o acesso, e você conversando com vários adolescentes, a sensação que fica é do pertencimento. É uma globalização, é uma aldeia que ela traz uma questão, e eu acredito que já tenha estudos avançando nesse campo, que eu tenho a sensação de atingir uma parte do cérebro prazerosa, e isso faz com que acentue. Então, é como se eu estivesse dentro de um quarto, e não importa se eu estou dentro de um quarto, só eu. Mas eu estou lá teclando, é como se eu tivesse uma falsa sensação de ter 100 amigos. Aí esse amigo vai e para de te seguir ou te cancela, como eles gostam de dizer. E isso, a ruptura, a dor, alguns elementos chaves para o crescimento, tanto da criança como do adolescente, estão sendo colocados de lado. Muito também pelo momento que a gente vive. E aí o segundo ponto eu fiquei assustadíssimo, né? Com essa questão, por exemplo, do Discord. Então, Sim. a falta, né, desse gerenciamento, e o Discord, né, atualmente, você pega alguns jovens, eu vou falar porque na sua grande parte de 19, 20 anos, aliciano, né, existe uma figura, um tipo penal, cometendo um crime que a gente chama agora, né, uma doutrina mais recente de estupro virtual. Então tem toda uma tipificação. E olha só, mas isso também se dá como um reflexo daquilo que a gente está acabando de dizer nesse momento. Sim, é um assunto muito complexo, né? Porque envolve não somente as pessoas que estão lá, o adolescente, a criança, mas principalmente os pais, né? Eu já ouvi muitos pais perguntando para mim, professor Rafael, te perguntar, qual é o software que eu posso instalar no computador ou no celular para monitorar 100% o que o meu filho faz? Aí minha resposta é a seguinte, não adianta você instalar um software, porque dependendo da idade do seu filho, ele vai entrar na configuração desse software e vai mandar para você somente o que ele quer que você veja. E aí você vai estar achando, nossa, que lindo, meu filho está só vendo coisas interessantes sobre ciência. E não tá. Então a melhor coisa que tem hoje é a conversa, né? É o conversar, é o diálogo, é o que você está fazendo. Para um pouco, né? Tem ali alguns minutos para conversar com a criança, com o adolescente, com o seu filho. Por exemplo, hoje na internet, e as fake news que nós temos na internet, o próprio cyberbullying, que é um assunto que eu queria também conversar com vocês. Nós vimos recentemente muitos ataques
a escolas, coisas horríveis que aconteceram. E a maioria deles, quase todos, falaram que é porque eles sofriam bullying ali na escola. Mas e o cyberbullying também que todos sofrem, que muitas pessoas têm? O quanto que isso consegue afetar a vida de cada um, né? Porque como o Rafael falou, eu tenho 100 amigos hoje na internet, mas esses 100 amigos, quantos são meus amigos mesmo? Ou quantos, né, só estão lá porque querem de uma certa forma, eu quero ter o número máximo de amigos possíveis, então eu vou aumentando, vou colocando todo mundo ali, vou adicionando todo mundo, né? E como que é esse cyberbullying? Como que ele está hoje aqui presente? Como que ele acontece na vida dos adolescentes hoje? O cyberbullying, na verdade, ele pode até mesmo ser configurado como uma extensão, né, dessa vivência, dessa tolerância ou baixa tolerância, né? Esse estresse que esses adolescentes vivem hoje e não sabem para onde canalizar. Então, por isso, da importância desse direcionamento, né? Então, a gente recentemente fez uma pesquisa no colégio e tudo mais, aplicou um questionário e a gente percebeu, né, que o adolescente ele descreve, aquele adolescente que diz que já sofreu bullying, ele descreve que também já sofreu nas redes sociais, né? Então, tanto isso pode ter se iniciado pelas redes sociais, onde eles têm, né, a facilidade ali, olha, meus coleguinhas estão todos dentro aqui, e muitas vezes não tem a noção do quão amplo pode ser essa agressão dentro daquela telinha, né, o quão agressivo pode ser um comentário, né, em relação a essa questão de autoimagem que eles têm, né? Eu falo assim, a gente sempre teve essas questões de autoimagem, de reconhecimento em grupo, e tudo isso ficou muito ampliado com essa exposição que a gente tem nas redes hoje, né? Então, aquela busca por comentários, por validação, né, que o Rafael falou, é muito importante, muito potencializada para os jovens hoje. Quando isso não acontece, ou seja, né, eu tenho um comentário ruim, eu tenho alguém que discorda de mim, essa tolerância, ela é muito baixa e traz um sofrimento muito amplo. Por quê? A socialização que eu tenho, ela me traz essa aprendizagem, essa plasticidade para o meu cérebro de lidar com conflitos, né? E é onde a gente está perdendo isso, essas vivências, essa interação com o outro, essa resolução, né, de conflitos. Então, é muito amplo esse aspecto das vivências da validação pela internet. E aí onde o cyberbullying se torna um fenômeno muito importante para a gente trabalhar. Porque ele pode tanto se iniciar ali nas redes sociais, como também se iniciar numa convivência entre eles e ser levada para esse âmbito, né, online, para ser potencializado. Então, muitas vezes também eu tenho a validação desse comportamento agressivo com o outro, né? Então, a gente vê, por exemplo, polêmicas relacionadas a famosos, a youtubers que eles assistem, né? E aí, um erro que acontece, uma palavra colocada errada, aí já chove, né? Aquele mundo de comentários e descredibilizando, e apontando, e julgando. Então, tudo para eles é muito intenso. E esse padrão vai sendo aprendido também, né? Então, como que eu tô lidando com o outro, essa responsabilidade afetiva? Tem muito disso, né? Que eu aprendo na minha interação, muitas vezes social, de vivência real ali. Porque do mesmo jeito que eu trato o outro, eu posso ser a vítima também em muitos momentos. Então, a gente viu que os números, assim, das pessoas, dos alunos que responderam, que chegaram a sofrer bullying em algum momento, é um número muito parecido com os que também responderam que já sofreram o cyberbullying, né? Então, é interessante a gente olhar esse fenômeno como uma questão muito entrelaçada. Legal. Que informação maravilhosa. Não, e assim, né, o cyberbullying também, a gente precisa também, e acredito que seja de muita valia esse programa que o colégio tem criado, é vanguarda, é pioneiro no sentido de mapear e trazer essas pessoas ou que cometem o bullying ou que já sofreram para poderem serem os próprios protagonistas de uma campanha geral de sensibilização. É o que está ao alcance, mas para isso também ser bastante efetivo, a gente precisa também
do apoio da família, né? O apoio da família é fundamental em acompanhar aquilo que o adolescente, aquilo que ele acessa, como ele tá, porque a questão do cyberbullying e essa questão da validação, quando a gente visualiza esse histórico, né, sobretudo daquele também que, por exemplo, a questão dos atentados, né, e tem algumas questões que são macros, que elas andam lado a lado. A gente não tem como dissociar. Então, um adolescente, por exemplo, que acessa, por algum acaso ele acessa uma HK, uma arma, e tira uma foto. Para aqueles 10, ele vira um chanceler. Ele tem uma questão de status social. Tem um autor muito legal também, gostaria de sugerir, chama Gabriel Tardet. É um filósofo contemporâneo, sociólogo, que ele fala só sobre o status social, sobre essa questão de como isso é legitimado dentro dos grupos. E essa legitimação faz com que ele tenha o ímpeto na cabeça dele de que aquele caminho, né, de entrar a porta adentro de uma escola, ele está fazendo algo porque ele acredita naquele ideal. E olha só que delicado, porque isso desdobra em outras situações. Desdobra numa situação. Primeiro aquilo que aquele adolescente ele está fazendo em termos de ato infracional. Como que a gente relacionaria essa figura dentro de um tipo penal. E a outra também é que, muitas vezes, dentro do próprio grupo, o adolescente ele pode ser tanto o autor como a vítima, o agressor como a vítima, de que as palavras mal colocadas, a ofensa à honra de uma pessoa, isso tudo a gente tem que trazer para a seara real de que, para um bom convívio de sociedade, isso não é permitido. E, por fim, eu queria assim, salientar que a gente precisa ir na contramão mesmo, precisa trazer o assunto. A gente vê um ponto, que a gente vê uma camada, né, como se fosse uma piscina. A internet seria uma piscina. Mas a gente não pode deixar de esquecer que esses adolescentes, por exemplo, e muito desses, e aí já tem estudo nesse sentido, sobretudo aqueles dos atentados, com acesso com a questão da Deep Web, que é aquela web onde tem tudo o que a gente não acessa. Então, para além de algumas campanhas em termos da sociedade civil, no paralelo também, enquanto Estado, políticas públicas, vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer uma reflexão dessa regulamentação, de tornar algumas coisas mais claras, menos acessíveis, para que as coisas elas possam gerir, a gente ter uma sociedade mais equilibrada. Porque a gente ter de 2 em 2 meses uma questão de atentado, isso gera uma insegurança, gera um efeito dominó, não só nos alunos que são vítimas, mas professores, familiares, a sociedade se comove num todo. Então a gente chegou num momento que a gente tem que fazer uma reflexão. Não existe só um culpado, Não. né? A responsabilização, assim, familiar, né, dos alunos, de uma sociedade em si, das políticas, né? Então, trazer essa orientação, essa responsabilização, reflexão sobre o momento que a gente está e para onde a gente está caminhando, né? Muito legal, pessoal. É um assunto que, se a gente ficar aqui conversando, acho que vai uns 4, 5 dias falando que o assunto não vai parar, né? Mas nosso tempo aqui já está se esgotando. Eu quero agradecer de novo a presença de vocês, da Flávia, do Rafael, dizer que foi muito bom. Adorei aqui as ponderações, as argumentações de vocês. Eu acho que você aí de casa também deve ter gostado, já deve ter refletido um pouco mais sobre tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Tá ok? Muito obrigado, Flávia. Obrigada pelo convite, foi muito bom, muito agradável. Acho que teve uma troca muito bacana e espero, né, que tenha sido muito oportuno, que a gente tenha contribuído aí com uma reflexão
pouco mais além da caixinha, né? Obrigado também, Rafael. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Flávio. Um prazerzão tá com vocês. Um prazerzão aí poder falar um pouco sobre o tema. Dizer que a gente está aqui também no colégio. Somos super acessíveis para os pais que quiserem bater papo com a gente aí também, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É fundamental criar esse vínculo para que a gente possa ir aí essa troca para a gente juntos ir fazendo alguns enfrentamentos necessários, né? E acredito que seja o grande desafio nosso daqui para frente. Sempre trabalharmos juntos, né? Escola, pais e alunos, sempre juntos, tá? E obrigado você que ficou até agora assistindo ao FAATcast. Muito obrigado e até o próximo FAATcast.